Olá, shalom, shalom. Seja bem-vindo à nossa quarta aula, sim, oficina de cura. E nós queremos agradecer por você estar conosco nessas aulas e ter nos acompanhado. Nosso desejo é que você realmente esteja recebendo de Deus e você esteja refletindo sobre possibilidades de ocorrências no decorrer da sua vida, que talvez estejam te dando um resultado e que você muitas vezes não parou para pensar, né, nesse prisma, dessa maneira, a respeito de um assunto específico do qual te aborrecia, ou te incomodava, e que você não compreendia, mas que a partir de então, dessas aulas que você vem compartilhando conosco, tem feito uma nova perspectiva, inclusive apontando uma direção de solução para você. Eu sou a apóstola Úrsula e estou com você agora para falar de um assunto muito delicado, assim, eu acredito, como todos os que estão sendo tratados. Mas agora nós vamos falar sobre o casamento sem estrutura. E para tratar desse assunto, especificamente, eu quero abordar de forma, sim, superficial, alguns pontos específicos. O primeiro deles, o que é o casamento? Nós sabemos que quando o Senhor cria no Jardim do Éden um homem, a quem nós conhecemos o nome, e existe um ponto da vida desse homem que ele se sente só. Então, o Senhor, nosso Deus o Eterno, retira dessa matriz criada parte para que se faça um outro ser, para que se componha um outro ser, e esses dois sejam diante dele como um só. Existem muitas filosofias, os sábios falam muito a respeito desse assunto, né, de uma maneira até muito profunda, muito interessante, mas nós vamos abordar isso de uma maneira realmente inicial. Essa é a proposta das 12 aulas do módulo 1, né, na oficina da aula. Bom, então nós entendemos que houve um momento em que, mesmo tendo os seus afazeres, mesmo tendo o equilíbrio de uma vida, esse homem sentiu falta de compartilhar. E, de fato, falta de compartilhar aquilo que somos é algo que sentimos na realidade. Esse assunto por si só já é um assunto que eu acredito que daria uma aula inteira, somente nesse aspecto. Mas, e nos dias de hoje? Vamos traçar uma linha, né, de raciocínio. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e quero que você pense de uma maneira muito, muito livre, é: em que cartório Sara e Abraão se casaram? Em que cartório, ou mediante a qual autoridade Adão e Eva se casaram? Se você disser para mim, mas isso é Velho Testamento, eu vou fazer para você uma pergunta. Nós sabemos que Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Entendemos, então, que Pedro era casado. Qual era o cartório do Novo Testamento? Eu quero que você pense nisso. Mas por que eu estou trazendo isso como uma abordagem para que você pense? Porque, de fato, isso são protocolos que nós temos que cumprir mediante a sociedade que vivemos. Sim, e a autoridade que seguimos, porque toda autoridade é constituída nesta terra, neste plano, através de Deus. Então, obviamente que nós temos que cumprir esse protocolo quando a autoridade, né, da sociedade em que vivemos estabelece isso como uma norma. Ok. Mas a união, o casamento, o compromisso está muito além desse protocolo. E está tão além desse protocolo que algo que eu noto nos casamentos de hoje em dia é que mulheres, esposas, não
usam o sobrenome de vossos maridos. Não entendo por quê. Ah, mas porque o sobrenome dele é feio, eu não gosto. O que é unir-se a alguém? Pergunto para você. Como era a união de Adão e Eva, de Sara e Abraão, ou de Pedro e sua esposa, cujo nome não é nem citado, mas que nós compreendemos que foi alguém que o apoiou de uma maneira integral na chamada do seu ministério com Yeshua, com Jesus Cristo, se você preferir. Agora, uma outra base, né, e eu quero tratar isso com você, é a respeito da fidelidade. Quando nós falamos de fidelidade dentro de um casamento, nós imaginamos que assim, mas se é homem não pode olhar para outra mulher, e se é esposa, se é mulher, não pode olhar para outro homem, sabe? Eu quero dizer para você que esse aspecto de fidelidade, ele está muito além disso. Em primeiro lugar, porque eu noto que existe uma dificuldade muito grande do ser humano praticar a fidelidade com Deus. Deus. Não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Eu estou falando daquele que muitos conhecem como o Criador do Universo. Estou falando daqueles que muitos conhecem como a fonte de vida eterna. E que muitos dizem cultuar, adorar e amar. E onde está a fidelidade para com este Deus? Jesus aborda um tema, e eu aprendi isso como jovem, numa conversa, porque nós precisamos estar sempre atentos ao que o Senhor deseja falar conosco. E precisamos estar sempre dispostos, como jarros, como odres novos, para receber do novo. E essa jovem falou assim para mim, me chamou a atenção para algo que Jesus diz. E Jesus fala assim, amai o teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos sempre tão envolvidos em parecer bonzinhos, em parecer, como eu posso dizer, fiéis, porque nós estamos tratando dessa fidelidade, não vou dizer assim, fiéis à nossa crença, fiéis aos nossos princípios, né? Estamos sempre tão dispostos a ajudar o próximo, a amar o próximo, né? A sermos altruístas. E muitas vezes olhamos para as pessoas e conseguimos perceber que, em regras básicas, elas não se amam. Mas o Senhor Jesus diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, como alguém que não se ama pode amar alguém? Como alguém que não é fiel a si pode ser fiel a alguém? Como alguém que não é fiel a Deus, que está sobre todas as coisas, como alguém que pratica a fidelidade em todos os aspectos, em todos os níveis, consegue cobrar a fidelidade de alguém? Então eu quero que você comece a pensar em qual estrutura o seu casamento está realmente sendo construído, a sua relação e a sua união. Mas nós estamos aqui para falar de um casamento sem estrutura. E por que que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, isso acontece porque o casamento é a base de uma estrutura familiar. Sim, uma estrutura familiar construída através do preceito bíblico, onde existe o homem, a mulher, né, e depois deles os filhos. Onde existe o pai, a mãe, os líderes e depois deles aqueles que vão ser instruídos e preparados para que então sejam as próximas matrizes. Então é óbvio que nesse conceito de que o homem é o provedor, de que o homem é o protetor, o homem, assim como diz, né, Pedro, o apóstolo, ele diz assim, que o homem deve amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. E eu realmente me pergunto, em alguns casamentos, em alguns relacionamentos, né, se esses homens estariam realmente dispostos a darem a sua própria vida pela vida da esposa. Aliás, eu quero ir mais longe e quero pensar qual é o comportamento de uma esposa que faz merecer esse desejo de um homem
de dar a vida por ela. Em primeiro lugar, hoje quando nós estamos em congressos de mulheres, quando estamos em culto, né, quando ouvimos uma pregadora famosa falar, todas, de uma maneira muito unânime, torcem o nariz quando falamos a respeito do... Ai, como se diz? Como é o termo? De estarem sob a autoridade do marido. De respeitarem a autoridade do marido. Não é esse o termo, mas até o desenrolar aqui da nossa palestra, vou me lembrar. E eu vejo que todas elas não gostam. Submissão, lembra? Submissão. De serem submissas. Nenhuma delas quer. Estou falando de mulheres e para mulheres que escolheram a Jesus, escolheram a Bíblia como rota, como traça, né, de vida, um traçado de vida. Mas não gostam, não querem. Mulheres dentro da igreja que dizem assim, eu trabalho e o dinheiro do meu marido é nosso e o meu é meu. Você acha que você está solidificando o que no seu casamento? Uma outra coisa que eu percebo é que existe uma relação entre homem e mulher que está muito distante de uma relação de fidelidade, de parceria, de amizade. Quando nós lemos lá em Gênesis, o momento em que Abraão desce para o Egito com Sara, chega no Egito e todos reconhecem Sara e dizem que Sara é uma mulher muito bonita e chama muita atenção, e Sara é levada à casa do faraó. O tempo que Sara fica ali, e Sara depois, né, pela misericórdia do Senhor e por todas as coisas que aconteceram, ela retorna, né, para estar próximo de Abraão. Nós não vemos em nenhum momento Abraão cobrar alguma coisa de Sara, ou Sara cobrar de Abraão. A relação que os dois tinham era uma relação tão forte que tudo o que acontecia, eles estavam prontos e preparados para estarem um ao lado do outro. Você percebe que até mesmo quando Sara, né, dá o comando para que Agar vá se deitar com Abraão, ou seja, o marido dela, ele não questiona. E aí você deve perguntar assim, mas isso daí é fácil para ele porque ele é homem. Não, não é assim não. E se fosse o contrário? Ou você acha que isso não aconteceu? É só uma questão de parar, ler e prestar atenção. Mas os dois estavam assim, olha, aconteça o que acontecer. Eu não estou aqui para julgar você, eu não estou aqui para subjugar você, eu não estou aqui para ser mais do que você, eu não estou aqui para te tratar como minha posse, te tratar sem respeito. Sabe o que eu vejo e me entristece muito? Né? Pessoas tratando umas às outras como se eles fossem superiores. Mas sabe por que isso acontece? Porque são pessoas que na sua alma se sentem inferiores e precisam subjugar alguém. Então, a mulher de hoje em dia realmente precisa fazer uma leitura através das suas atitudes de como ela tem formado o casamento. Só que eu tenho uma triste notícia para te dar. No meio de toda essa guerra, porque o casamento de hoje parece mais uma guerra, no meio de toda essa guerra, os filhos estão crescendo, aprendendo e observando o exemplo. Na próxima aula eu vou falar a respeito disso, a respeito da identidade dos filhos. Mas agora eu quero tratar realmente da relação da mulher com o homem e os dois diante de Deus. Porque se eu sou fiel a Deus, sou fiel ao meu esposo. E eu sou. Porque, em primeiro lugar, eu compreendo que o Senhor me deu esse presente. Um presente maravilhoso. Agora, eu quero um presente perfeito? Por que eu quero um presente perfeito? Eu sou perfeita? Mas eu entendo que eu não sou perfeita. Então, quando eu entendo que eu não sou perfeita,
Obviamente, isso é uma verdade absoluta na minha vida e ela consegue o quê? Ela consegue refletir na vida de quem está comigo. Porque eu olho para a pessoa, olha como eu olho para mim. Se eu não sou perfeito, ele também não é perfeito. Outra coisa, quem te deu o direito de falar com aspereza, de maltratar, de ser irônico, de ser grosseiro ou grosseira com quem vive com você só porque você tem liberdade com ele e intimidade? Quem te deu esse direito? Não é para essa pessoa que você deve dar mais respeito? Mas aí eu sei que alguém vai dizer assim, ah, mas você está falando isso porque você não conhece meu marido e minha esposa. E outra coisa, eu sirvo o Senhor e ele não. Bom, meu querido, ou minha querida, deixa eu me dizer uma coisa. A Bíblia diz que o homem santifica a esposa e a esposa santifica o homem. Agora, o que acontece é que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se você não está se santificando, ou se você está usando o seu parceiro ou sua parceira como muleta para ficar se queixando, reclamando, eu vou dizer para você, você precisa se tratar. E a proposta de nós fazermos essa aula é isso, é que você realmente se trate. Agora, você precisa querer reconhecer o ponto onde estão essas feridas, limpar essas feridas, pedir perdão por elas, reconhecer de que você não é perfeito e reconhecer de que você está com alguém porque você precisa estar com alguém, porque sem esse alguém você não teria propósito e também se sentiria só. E acima de tudo isso, como fator mais importante, existe algo chamado amor. E quando a gente ama, aí nós vamos lá para aquele texto tão lindo que Paulo escreve, o amor tudo suporta. A maneira de se relacionar com alguém é algo tão sério diante da palavra de Deus, que lá no livro de Romanos, nós vamos ler agora, né, diz o seguinte, Romanos 7, a partir do versículo 1, diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, ou seja, do conhecimento, da instrução, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive nesse plano? Sim, ela que dá o limite para a pessoa. Porque a mulher que está sujeita, está o quê? Sujeita. Sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei a ele. Mas, morto o marido, ela está livre da lei que a ligou com o marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, ela está livre da lei. E assim, não será adúltera se for casada com mais alguém. Estamos falando do quê? Da época de Abraão? Ou estamos falando da época dos apóstolos? Da época da igreja atual, a qual seguimos? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você se une com alguém, você se une para sempre. Sabe por quê? Porque você não se uniu somente perante a lei vigente na sociedade que você vive. Você se uniu com alguém no mundo espiritual. Você se uniu com alguém diante de Deus. E diante de Deus não há divórcio. Diante de Deus não há separação. Diante de Deus, se você crê que tudo é possível, porque eu creio que tudo é possível para algumas coisas e para outras coisas não creio. Ah, mas se o marido espanca, se a esposa trai, o Senhor dá uma carta de divórcio para isso e a pessoa sim pode se libertar. Mas a própria Bíblia está dizendo que enquanto um deles for vivo, o outro, mesmo que separado, não pode se casar. E essa é a palavra de Deus.
Mas eu quero que você pense sobre isso. E quero principalmente que você reflita sobre que base você tem estabelecido esse relacionamento de uma ordem tão séria, né, de uma ordem tão espiritual, que o Senhor dá promessas para aqueles que se unem e sim, derrama bênçãos. E aí eu volto no início do que nós estávamos falando, eu quero perguntar para essas esposas que não usam o sobrenome do esposo, né, e muitas vezes permitem que suas filhas façam a mesma coisa com o nome do pai, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês que não gostam de usar o nome de vossos esposos, se sentem dignas de receber a herança de bênçãos que existe sobre a vida dele? Então pense nisso. Seu casamento, sua relação precisa estar fundamentada. Uma outra coisa muito importante, já para terminar, eu quero falar a respeito da vida sexual do casal dentro do Evangelho. Bom, a Bíblia ela é muito clara, muito clara. E o Espírito Santo também, né? Nosso Consolador. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo com isso que duas pessoas que se amam, sim, no tempo, né, e de uma maneira muito agradável, de uma maneira sadia, de uma maneira respeitosa, um para com o outro, porque existem maneiras de que não agradam um ao outro, então isso é ser respeitoso, é respeitar aquilo que o seu parceiro, a sua parceira não gosta, não é agradável. Mas quando que existe isso? Isso existe através de conversa. Isso existe através de respeito, isso existe através de transparência, isso existe através de liberdade que um tem com o outro, de fidelidade que um tem com o outro e de amizade que um tem com o outro. E sim, mas isso deve ser ajustado para que vocês sejam felizes. O sexo no casamento é algo para que nós sejamos felizes. Felizes, radiantes e possamos nos sentir amados, queridos, importantes, para que as mulheres se sintam bonitas como elas são, para que os homens se sintam fortes como eles são. Então precisa haver sim um equilíbrio nisso, precisa haver um ajuste nisso. Vocês precisam se amar, se respeitar e crescer essa parte do relacionamento de vocês também, para que o casamento de vocês tenha estrutura. Amém? Então, aguardo você na próxima aula para falarmos então dos filhos. E estou gostando dessa oficina. Amém? Um beijo para você e até o próximo.